Bom, vamos lá. Eu ia falar pessoal, mas aí na verdade pessoal é todo mundo. Vamos lá. Ô, minha gente, é o seguinte. Existem 4 transformações gasosas que são bem importantes para o nosso esquema, tá certo? E a gente vai trabalhar elas um pouquinho, depois a gente passa para essa parte que efetivamente cai na prova, que é a parte da primeira lei de termodinâmica. Tudo bem? Tá? Então vamos bem na manha aqui, vamos bem na moita. Isso aqui vocês se lembram, né? A gente falou que a equação geral dos gases, a gente trabalhou a equação de Clapeyron. Isso foi naquele último encontro, onde eu falei que o produto da pressão do gás pelo volume, isso daria o número de mols vezes RT. Então isso aqui vai ser a base para a gente trabalhar a parte de termodinâmica, tá? Então vamos trabalhar bem devagarzinho. Antes de falar qualquer coisa, eu quero falar sobre o que é uma transformação gasosa. Olha só aqui. A transformação gasosa, a gente pega um gás e tira ele de um lugar e coloca dentro de outro. Por exemplo, eu tenho gás dentro de uma lata. Eu vou tirar o gás dentro dessa lata e vou botar dentro de uma certa esfera. Então o gás se transformou, mudou o volume, ou mudou a temperatura, ou qualquer coisa. Ou a gente dá calor para o gás, ou retira calor do gás. O gás sofre qualquer tipo de... Qualquer agente externo modifica a característica do gás. Então isso chama-se transformação. Podemos marcar então. Transformação gasosa ocorre quando o gás sofre alguma modificação, ele sofre alguma modificação devido à ação de um agente externo. Devido à ação de um agente externo. Calor e etc. Bom, como que acontece da seguinte maneira? Oi. Receber. Ficou bom aí? Ficou bom agora? Melhorou? Assim tá bom? Ficou legal? Hã? Agora ficou melhor, agora deu. Tem uma moeda de 5 centavos. Deu agora? Agora fechou, né? Agora fechou. Vamos lá então. Olha só. Dessa pequena formulinha aqui, existem algumas variáveis. A pressão varia, o volume pode variar, a temperatura varia. Aí desses 2 camaradas aqui que eu falei há umas semanas atrás, esse é o que a gente chamou de constante dos gases, o R. O R sempre vale o mesmo valor, o R não muda. Só que às vezes, por exemplo, eu posso pegar assim, ó, existe um pequeno balão, olha aqui para mim, aqui tem um pequeno balão, aí tem uma certa quantidade de gás, um certo volume. Se eu soprar mais, eu estou mudando o N, eu estou colocando mais número de mols ali dentro. Então, na verdade, para qualquer transformação gasosa, só o valor da constante fica constante. Então eu poderia fazer assim, ó. Eu vou pegar o R e vou isolar o R. Vou deixar que R é igual a PV dividido por N vezes T. Tu entendes assim? Sim. Então, para qualquer tipo de transformação, eu vou dizer que o valor do R antes é igual ao valor do R depois. Então, a gente poderia colocar assim, ó, a pressão inicial vezes o volume inicial, todo mundo entende assim? Inicial. Dividido por número de mols inicial, temperatura inicial vai ser igual a pressão final, volume final sobre número de mols vezes T. Isso é transformação. Tá? Agora a gente vai classificar os tipos de transformação e identificar os tipos de transformação que rolam. Tá? Então vamos lá. Existem 4 transformações que eu já coloquei de forma de lista no nosso último encontro. Eu vou falar sobre elas agora. Tá? Primeira coisa. Eu vou falar só sobre as transformações do tipo ISO.
Eu vou falar só sobre as transformações do tipo ISO. Bem simples. ISO. O que é uma transformação ISO, né? O termo ISO lembra igual. Triângulo isósceles, isóbaros, isótonos. O termo ISO lembra igual, tá? Então quer dizer que nessas transformações todas, o que realmente acontece é que não tem entrada e nem saída de gás. Ah, tirei o gás de uma esfera, botei tudo dentro de um cilindro. Não tirei nem coloquei, só movi o gás, certo? Com certeza, aqui não existe troca de número de mols com o meio externo. Então não entra o gás e nem sai gás. Não entra gás e nem sai. Tá? Existem 3 tipos. Uma que a gente chama de isobárica, outra isotérmica e outra isovolumétrica. Tá? Vamos falar só sobre a isotérmica primeiro, bem na manha para pegar legal. Eu vou falar só sobre a isotérmica. Então está aqui a transformação do tipo isotérmica. Vamos pegar. Olha, gente. O termo iso significa que alguma coisa é igual. Térmica. Eu estou falando que o gás vai passar por algum tipo de procedimento no qual a temperatura... Então, com certeza, a transformação isotérmica será aquela em que a temperatura permanece constante. É aquela que a temperatura permanece constante. Tudo bem? Tudo bem. Para isso, logicamente, né? Se a temperatura permanece constante, com certeza pressão e volume vão ter que mudar. Tá? Então vamos trabalhar essa parte da mudança desses caras. Veja só. A equação geral é isso aqui. PVT igual a pressão volume N sobre T. Bom, olha só para cá. Olha aqui. Ó. Se não tem troca de número de mols com o meio externo, o número de mols que eu tinha antes é igual ao número de mols que eu tenho depois. Então não entrou e nem saiu gás. Então N eu posso cancelar. Se é isotérmica, a temperatura também eu posso cancelar. Então eu posso dizer que a lei geral para a transformação isotérmica é simplesmente fazer o produto. Pressão vezes volume inicial é igual a pressão vezes volume final. Ah, então o cara pode perguntar. Podemos falar que a pressão do gás dobrou. Para que fique isotérmica, o volume tem que diminuir à metade. Porque se esse cara fica vezes 2, esse tem que dividir por 2 para ficar padrão. Todo mundo entende? Certeza? Certo? Tudo bem mesmo? Tá. E aí o cara pode vir com um gráfico para a gente com relação a isso. Ó. Eu até vou colocar 3 gráficos de isotérmica, para a gente ver se entende legal. Ó. Estou colocando um gráfico temperatura por pressão. Estou colocando um gráfico volume por temperatura. E estou colocando um gráfico pressão por volume. Isso aqui é bem simples de ver. Olha só. Olha aqui. Olha. Tu concorda que, independentemente dos valores de pressão, se a transformação é isotérmica, a temperatura não muda? Então, sei lá, vou botar uma pressão inicial aqui, P0, a temperatura vai ser T. Se eu aumentar a pressão, não importa, a temperatura fica a mesma. Então o gráfico seria algo assim, né? Pode ser como ida ou volta. Todo gráfico de transformação, toda a transformação gasosa é reversível. Ela pode tanto funcionar num sentido quanto no outro, certo? Aqui, como é que seria uma isotérmica? Constante, então nosso gráfico seria na vertical. Ó. Os valores de T
não mudam. E os valores de V estão mudando. Que pode ser nesse sentido ou nesse. Agora, o nosso problema é aqui. Para ser isotérmica, veja. Aqui eu vou pegar um ponto. Eu vou supor que esse ponto aqui tem uma pressão 8. Bom, então o que a gente tem aqui? Que o produto PV tem que ser igual. Então veja. Se antes eu tenho 8 vezes 2 é o nosso produto PV. Tem que dar 16. Esse produto também tem que dar 16. Então essa pressão tem que ser 4. Sempre. Aqui caiu para 3. Puta, qual é o número que vezes 3 vai ter que dar 16? Não vai dar um número certo. Está quebrado. Podemos colocar 16 terços. Porque 16 terços vezes 3 dá 16. Tu entende isso? Certo? Então, isso comprova que a transformação é isotérmica. Então, isso aqui vai dar um gráfico bem especial, que é o que a gente chama de hipérbole. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de isoterma. Isoterma é uma linha, é uma hipérbole, onde todos os pontos da hipérbole possuem o mesmo valor de produto PV. Então o cara pode jogar na roda assim, ó. Ele pode te dar um gráfico. P por V. Bem tolinho esse aqui, ó. Olha só. Aqui nós temos um ponto A. 5 e 3. Aqui nós temos um ponto B. De 2 e 7. Podemos falar que os pontos A e B possuem a mesma temperatura. Verdadeiro ou falso? É falso. Porque 5 vezes 3 é 15, 2 vezes 7 é 14. Então não é. Tudo pegou? Certeza, tá? Mesmo? Tá, então, para a gente saber se os pontos de um gráfico possuem a mesma temperatura, basta que o produto PV dele seja o mesmo. Isso é uma característica de uma transformação isotérmica. Certo? Agora veja, olha só. O princípio ativo dessa transformação é a troca de calor com o meio. Ou seja, existe a possibilidade, que é o que eu estou falando, do gás receber calor e não mexer na temperatura. Ao invés de ele mexer na temperatura, ele só se expande. Ele mexe no volume. Então dá um pouco mais de espaço para o gás, reduz a pressão para que essa temperatura fique estável. Então se eu falar assim, o gás não está mudando de temperatura, significa que ele não está trocando de calor com o meio? Não. Porque ele pode estar mudando de temperatura. Ele não está mudando de temperatura. Então estou mudando a pressão e o volume. Para que essa temperatura fique igual. Então eu posso estar trocando de calor com o meio. Tá? Quer ver uma coisa? Vou te dar um exemplo bem simples. Aqui nós temos um cilindro. Aqui nós temos uma tampinha bem leve, massa desprezível, que eu vou chamar de êmbolo. Como se fosse o êmbolo de uma seringa. Aqui a gente tem um gás. Agora olha só, eu vou dar calor para o gás. Eu vou dar calor para ele. Opa, isso, o que eu vou fazer? Quando esse gás recebe o calor, se for estabelecido de que a temperatura é constante, o que vai acontecer? O êmbolo vai acabar subindo, volume aumentando, e a pressão acaba diminuindo, para que a temperatura fique a mesma. Então existe a possibilidade de um gás receber ou perder calor e não mudar de temperatura? Existe. Que transformação é essa? A isotérmica. Beleza pura, meu querido? Viesse correndo? Não, na verdade, aí arrebentou a corrente da moto e empurrar ela até lá. Putz. Fechou aqui? Tá? Então existe a possibilidade do gás trocar calor com o meio e não mudar de temperatura. Esse é o caso da transformação isotérmica. Tá? Então até a gente pode colocar uma pequena observação aqui. Ó. O gás troca calor com o meio, porém não varia a temperatura. Porém, não varia a temperatura.
Isso é isotérmica. Fechou? Fechou? Vamos lá. Bom, se a isotérmica era a temperatura constante, o que seria isobárica? Pressão, o termo pressão, né, o tal do barômetro. Então aqui estamos falando sobre pressão constante. O valor da pressão do gás não muda, independentemente. Tá. Então nós estamos aqui agora mais uma vez no cilindro, até vou usar ele como exemplo. Aqui nós temos uma tampinha muito leve, massa desprezível chamada êmbolo. Aqui nós temos um gás. Agora veja, calor para esse gás. Vou fornecer calor. Quando ele recebe esse calor, a temperatura aumenta porque não é isotérmica. Mas agora, se o êmbolo ficar no lugar, a pressão aumentaria. Então esse êmbolo vai ter que acabar subindo na mesma proporção da temperatura para que a pressão permaneça a mesma. Vocês estão vendo isso? Tá? Ainda ISO. Tem escape de gás aqui de dentro? Escape de gás? Não. Então o número de mols permanece. Agora a pressão permanece. Então estamos concluindo que a lei voltada para a isobárica seria isso aqui. O volume inicial dividido por temperatura inicial é igual a volume final dividido por temperatura final. O que eu estou querendo dizer agora? Antes, a relação era inversamente proporcional. Os valores de volume aumentavam e os de pressão diminuíam. E o contrário. Agora, se por acaso o valor da temperatura dobrou, o nosso volume tem que fazer o quê? Dobrar também para que a pressão fique a mesma. Então agora essa variação é diretamente proporcional. Estão entendendo isso? Certo? Então aqui com certeza, ao invés de fazer o produto, olha aqui, ó, antes eu fiz o produto. Era 8 vezes 2. Agora eu não vou fazer produto, eu vou fazer uma razão. Um dividido por outro. Certo? Então o cara pode colocar pra gente 3 gráficos de novo. Vou botar um gráfico. Volume e temperatura. Marica nesse gráfico aqui. A pressão constante. Pressão constante. Aqui não importa os valores de volume. Volume inicial e final, lembrando que é sempre reversível. A pressão acontece, ela é sempre a mesma. Aqui como é que seria um gráfico? Para cima a temperatura sobe ou desce, né? E a pressão permanece a mesma. A pressão não muda. Tudo bem? Agora como é que seria aqui? Sei lá, nós temos um volume inicial. Isso. Temos uma temperatura inicial. Tudo que acontece com a temperatura acontece com o volume, não? Que tipo de gráfico seria esse? Uma reta. Né? Mais uma vez, sendo o sentido reversível. Então, por exemplo, o cara pode jogar para a gente, a temperatura é 400 Kelvin. Ponto B, aqui é, sei lá, 12, e aqui é, sei lá, 300. Podemos falar que os pontos A e B do gráfico possuem a mesma pressão? Não, porque se eu for dividir 400 por 20, vai dar 20. E 300 por 12 não vai dar 20. Portanto, cada um tem a sua pressão. Todo mundo entende? E qual dos dois tem maior pressão? Quanto é que dá 300 dividido por 12? Dá mais que 20 ou menos? Dá menos que 20. Então, como esse produto aqui deu maior, a pressão do ponto A é maior. Vocês entendem? Certeza? Bora? Então foi. Agora, olha só. Métrica. Ela tem um diferencial porque ela, além desse nome, ela tem mais 2 nomes. Então, no dia do concurso, ele pode citar nomes diferentes para a mesma coisa.
A isovolumétrica também pode ser chamada de isométrica, de mesma metragem, ou isocórica, de coros, volume. Então, com certeza, na isovolumétrica, eu acho que já não tem dúvida que o volume que vai ficar constante, né? Claro. Então, aqui nós temos que o volume vai permanecer constante durante a transformação. Então, se eu for voltar naquela cena, mais uma vez o êmbolo, mais uma vez o gás. Se eu for voltar naquela cena de novo, agora quando a temperatura aumenta, perfeito. Só que é como se o êmbolo tivesse pregado. O êmbolo não pode subir nem descer. É isovolumétrica. O que vai rolar com a pressão? A pressão vai acabar crescendo, né? Então, com certeza, se o volume permanece constante, pressão e temperatura mudam. De que jeito? Ficaria assim, ó. Essa é a lei geral. Vamos adaptá-la a essa nova realidade. O número de mols permanece o mesmo, é a transformação ISO. Agora o volume permanece igual. Então fica assim. A pressão inicial sobre a temperatura inicial é igual à pressão final sobre o volume final, ou sobre a temperatura final. É algo parecido, né? Sabendo a geral, o resto sai. Né? Tudo bem? Vamos pular gráficos. Então eu posso falar que aqui pressão e nossa temperatura variam de forma direta ou de forma inversa? Direta também. Então o único que é inversa é a isotérmica, que é o produto. Aqui é tudo razão. Então poderia, só para ter aí certinho os nossos 3 gráficos. Aqui eu posso colocar um gráfico temperatura-volume. Aqui eu posso colocar um gráfico volume por pressão. E aqui eu colocaria um gráfico pressão por temperatura. Como é que seria esse gráfico aqui se fosse isovolumétrica? Volume constante, então os valores de V não mudam. Aqui uma temperatura inicial ou final, aqui temperatura. Não esquece que é reversível, vai e volta. Como é que seria aqui? Volume por... Seria aqui. O volume não vai mudar. A pressão pode ter valores diferentes. Não esquece que a transformação gasosa é sempre reversível. Como é que seria isso aqui? Uma reta também. Ah, temos uma temperatura e pressão. Se a temperatura aumentou e o volume não vai mudar, a pressão dentro do gás aumenta, né? Então nós teríamos esse gráfico. Né? Sempre lembrando que o cara poderia te dar dados e perguntar se os 2 pontos têm o mesmo volume. Aí você vai fazer o quê? Você vai dividir. Tudo bem? Certeza é isso? Sim. Aí você vai dividir a pressão pela temperatura. Se der sempre a mesma divisão, quer dizer que o volume é o mesmo. Ele pode te dar um gráfico, aí perguntar se tem o mesmo volume para saber se o cara sabe se é volumétrico. Exatamente. Vai perguntar, podemos afirmar que essa reta é uma isovolumétrica. Só vai ser se esse dividido por esse for igual a esse dividido por esse. Né? Tudo bem? Fechou? Fechou. Tá? Nada demais. Transformação ISO é isso. Aí tem a última, que é a transformação adiabática. Essa é a mais chatinha. Bom, vamos lá. Pessoal, essa aqui é a única que vai se caracterizar pela perda ou recebimento de gás do meio externo. Perceba que nas outras ISO não entrava gás e nem saía gás. Agora essa aqui vai trocar. Quer ver uma coisa? Se você for pegar um desodorante aerosol ou qualquer tipo de aerosol, olha como é que funciona. Está aqui o recipe. Tá uma tampinha. Aqui é a saída, certo?
Aqui está o gás confinado lá dentro. Esse gás, inicialmente, ele tem uma pressão inicial, um volume inicial e uma temperatura inicial e um número de mols. Agora veja. Quando eu apertei o botão, uma parte do gás saiu. Então quer dizer que dentro do recipiente agora, eu tenho menos gás. Então quer dizer que eu tenho menos gás. Eu tenho menos inteiro. Então quer dizer que o número de mols mudou. A pressão acabou diminuindo, porque o gás se expandiu lá dentro. Todo mundo viu isso ou não? O gás ocupou um espaço maior. Sim. Certo? E logicamente, o que acontece com o tubinho do aerosol quando você aperta? Ele esfria, desodorante. Está gelado? Sim ou não? Sim. Então quer dizer que a pressão, o volume e a temperatura estão mudando. Mesmo sem trocar calor com o meio externo. Então isso aqui é um processo manual, pessoal. É um processo mecânico, é um processo motor. Todo mundo entende isso? Tá? Então com certeza, aqui ninguém fica constante. Então o processo adiabático é um procedimento mecânico, é um procedimento manual. Os outros, as ISO, elas só ocorrem porque o gás recebe ou perde calor. Essa é a única que não troca calor com o meio externo. Então, na expansão adiabática, o que nós vimos? Que o volume aumentou. Então, a pressão, o que aconteceu com ela? Diminuiu. E o que aconteceu com a temperatura do gás no tubo? Isso é uma expansão adiabática. Até lançaram na China uma cerveja que possui uma lata que possui uma serpentina de gás. Quando você abre a lata, ele expulsa o gás, ela gela instantaneamente. Quando você abre, ela gela. Tudo resfria, né? Então não precisaria de freezer, no caso. Só falta essa cerveja ser boa, né? Porque cerveja chinesa ninguém sabe. Tudo bem? Isso é uma expansão adiabática. Agora veja o que é uma compressão. Agora olha esse exemplo aqui. Ó. Isso aqui é uma bomba de ar. Bomba de encher bola, bomba de encher pneu. Tá? Qual é a ideia? Oi? A mesma história. A mesma história. Por exemplo, não precisa nem chegar a esse ponto. Chegasse no gás de cozinha lá, ligasse o teu fogão. Tu está usando fogão, está saindo gás. Vai botar a mão no botijão de gás, ele vai estar gelado. Certo? Na boa, é isso que está rolando. E não está trocando calor com o meio externo. Certo? Bomba de ar. Ô cara, está aqui a nossa bomba. Acompanha o raciocínio. Aqui está o nosso êmbolo. O êmbolo está conectado a um... A gente faz assim, então a gente chama... Sim. Aqui está a válvula. Aqui está o caninho. Aqui existe uma válvula, gente. Essa válvula da bomba, ela tem só a função de anular o contrafluxo. Porque, tipo, imagina, tu botando ar, ele sai. Tu entende? Então ela só faz com que o caminho do ar não seja inverso. Ela está ali só para isso. Aí tu vai conectar isso aqui em alguma coisa. Fechou. O que importa é aqui dentro. Ó. Então aqui nós temos uma certa quantidade de gás. Esse gás tem uma certa pressão, tem um certo volume e uma certa temperatura, ok? Aí olha o que a gente faz. A gente faz isso aqui, ó. O gás entra e não volta. O gás entra e não volta. Quando eu faço esse movimento, o que aconteceu? Eu estou retirando o gás, estou pressionando ele, colocando um espaço menor. Estão vendo isso ou não? Porra, então o que está acontecendo com o volume do gás? O volume está diminuindo, o que caracteriza uma compressão. Todo mundo entende assim? Sim. O
que acontece com a pressão lá dentro então? Aumenta. Então a pressão aumenta. E se você for tocar na bomba, depois de praticar isso algumas vezes, a bomba está o quê? Quente. O pneu também está quente, a bola está quente, certo? Então a temperatura varia sempre junto com a pressão, exceto numa isotérmica. Tudo bem? Tá? Então isso aqui é o que a gente chama de compressão adiabática. O gás no interior da bomba, ele esquentou sem trocar calor com o meio externo. Foi um procedimento mecânico. Compressão adiabática. E isso alguns concursos curtem cobrar. Então, a diferença entre a adiabática e as ISO, qualquer coisa, é que a ISO só acontece quando o gás troca de calor com o meio externo. Recebe ou perde calor. E a adiabática é a única que é um tipo de procedimento mecânico. Você força essa situação. Por isso que os três estão mudando. Tudo bem isso, pessoal? Tem um atrito também, que esquenta. Mas não tanto quanto o gás, tá? O gás fica muito mais quente do que devido ao atrito. Ele esquenta muito mais devido a esse procedimento mecânico de pressão e volume do que ao próprio atrito. Do volume. Perfeitamente. Certo? Beleza? Tá? Então, na transformação adiabática, ninguém fica constante. Então, para tudo, eu posso manter a equação geral. Porque agora todo mundo troca. Sim ou não? Agora não dá para cancelar nada. Teve escape de gás e teve isso, teve aquilo. Tudo bem isso, pessoal? Tá? E sempre relembrando que na hora de colocar a temperatura de um gás, essa temperatura tem que ser na escala Kelvin. Lembra? Lembra? Só para recordar como é que transforma. A temperatura em Kelvin é sempre a temperatura em Celsius, que é a normal do nosso dia a dia, mais 273. E isso aqui não pode se perder. Está aí uma transformação do tipo adiabática. Tudo bem? Beleza? Então que fique bem claro. Na transformação adiabática, o gás não troca calor com o meio. O calor trocado é igual a zero. É um procedimento mecânico. Fechou? 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 Tá? Então isso é bem importante. Agora quer ver? Como é que seria um gráfico disso? Aqui tem um gráfico só. Gráfico pressão, volume. Vamos ver se dá para entender. Ô, gente, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Ó. Isso aqui que eu estou desenhando, que tipo de transformação que é? Isotérmica, isobárica ou isovolumétrica? Isotérmica, a da pressão, vezes volume. Essa aqui também é uma outra isotérmica. Qual delas tem a maior temperatura? A de cima, porque o produto PV é maior, certo? Então aqui nós temos uma temperatura T1, uma temperatura T2. Já sabemos que T1 é superior a T2. Agora veja o que seria uma adiabática. Eu estou aqui com uma pressão P1 e um volume V1. Aqui eu tenho um volume V2 e uma pressão P2. A tensão total. Se eu traçar isso aqui, olha o que nós temos. O gás está se expandindo. O volume aumenta. A pressão está diminuindo e a temperatura também. É isso aqui. Expansão adiabática. Estão vendo isso ou não? Mas poderia rolar o contrário. O volume está diminuindo, a pressão está aumentando e a temperatura também. Adiabática. Então, cuidado só para não confundir. Os pontos das isotérmicas têm a mesma temperatura, o mesmo produto PV, e da adiabática não. Tudo bem? Tudo bem? Tá. Fechou essa parte? Fechou. Então agora a gente fala da lei da termodinâmica, aprende a trabalhar com ela,
Temos algumas ideias bacanas aqui. E fizemos testes. Vamos lá. Pessoal chegando para trabalhar. E a gente já está aqui trabalhando. Vai. Vamos lá. Na prova de vocês, pessoal, só está no programa a primeira lei da termodinâmica, não está a segunda. A segunda trabalha a parte de máquinas térmicas, funcionamento de ar-condicionado, geladeiras, motores de combustão. Mas não é o caso, então a gente... Fechou? Então vamos lá. Bom, gente, olha só, essa parte aqui é a parte mais chata. Geralmente o pessoal que trabalha isso aqui em cursinho tem um pouco de dificuldade, tá? Mas acho que vai ser tranquilo. A parte da termodinâmica, a primeira lei, ela estuda o que acontece com a energia do gás. O que acontece com esse calor do gás quando ele recebe? Ele vai ser convertido em quê? Essa é a ideia, tá? Então aqui, o que acontece, quais os tipos de energia que o gás possui e que se alteram quando sofre algum tipo de transformação. É aqui, tá? Então vamos lá. Ô turma, o gás, ele pode realizar ou sofrer duas coisas. Uma coisa é o que a gente chama de energia interna. Todo gás tem uma energia chamada energia interna, e eu vou te explicar agora o que é a energia interna. Olha para cá agora, segura só um pouco. Aqui nós temos um gás, e essas moléculas estão com uma certa temperatura. Então elas se agitam de tal forma, acabam colidindo uma com a outra. Sim ou não? Sim. Essa colisão entre as moléculas é chamada a energia interna. Essa tal energia liberada pela colisão é chamada interna. Então quer dizer, quanto mais elas se agitam, mais energia interna tem. Portanto, se a energia interna com o grau de agitação do gás, podemos dizer que a energia interna depende de quem? Da pressão, do volume ou da temperatura? Da temperatura só. Porque eu posso mexer o volume, mas eu posso manter a minha temperatura constante, isotérmica. Certo? Então esse cara depende exclusivamente da temperatura. E a briga hoje vai ser essa. Então ele depende só da temperatura. Então significa que se a temperatura do gás mudou, a energia interna do gás mudou. Então eu posso dizer que se o gás sofrer uma variação de temperatura, vocês entendem isso? Esse cara também vai sofrer uma variação de energia interna. Energia interna é simbolizada pela letrinha U. Eu esqueci de colocar aqui. Então, sempre que tem variação de temperatura, tem mudança na agitação do gás, então tem mudança de energia interna. Então, nós temos uma observação, uma peculiaridade que pode pintar. Qual é o único tipo das quatro transformações que eu falei que então não vai ter variação de energia interna? A isotérmica. Porque se na isotérmica é a única que não tem mudança de temperatura, é a única que não vai ter mudança de variação de energia interna. Então, com certeza, na isotérmica, nós não teremos ΔT, porque não tem variação de temperatura, então não teremos ΔU, porque não tem variação de temperatura. Vocês me entendem assim? Certeza? Isso é energia interna. Então toda vez que o gás recebe calor ou perde, ele pode mudar a sua energia interna ou não. Isso aqui fechou mesmo? Fechou. Já já a gente bola uma lei para trabalhar
matematicamente isso. Respira. Bom, essa parte aqui é a parte mais importante. É a parte que envolve um pouco mais de cálculo, tá? Pra gente poder pegar legal. Bom, primeira coisa. Na época, quando a gente viu mecânica, eu falei que trabalhar era uma forma de energia para deslocar um corpo. Lembra ou não? Se tinha deslocamento, tinha trabalho. Só que o gás, ele não vai deslocar um corpo, né? Veja o que acontece aqui. Ó. Nós temos um êmbolo. Vou desenhar 2. Isso aqui vocês têm que entender. Gente, quando o gás se desloca, qual variável que tu tens certeza que muda? Quando ele se desloca, o volume. Porque o gás pode se expandir, aumentando o volume. O gás pode ser comprimido, diminuindo o volume. Então, só nessas situações que nós temos trabalho. Portanto, o trabalho está relacionado diretamente ao volume. Assim como a energia interna está relacionada diretamente com quem? Energia interna com quem? Temperatura. Com a pressão, ninguém está relacionado. Volume e temperatura. Tá. Agora, veja o que dá para entender. Sim, então se é isotérmica, a temperatura não muda, o grau de agitação não muda. Se o grau de agitação não muda, essa energia interna que está relacionada com essa agitação também não muda. Mantém constante agitação. Fechou? Não. Fica constante, fica igual. Fechou? Então vamos lá agora. Veja bem. Esse gás aqui, ó, ele está sofrendo uma expansão. Perceba, eu ainda não falei de cálculo, eu vou jogar uma ideia primeiro. Esse gás aqui está sofrendo uma compressão. Tá perfeito. Agora, olha o que dá para entender. Quando esse êmbolo se expandir, aqui fora tem ar. Concorda comigo ou não? Esse ar a gente vai chamar de meio externo. Quando o gás se expande, gente, eu posso dizer que ele desloca o meio externo ou que o meio externo desloca ele? Ele desloca o meio externo, então ele realiza trabalho. Então, quando o gás se expande, a gente vai dizer que o trabalho... Lembra que o trabalho é W? É positivo. Vocês entendem assim? Então, nós estamos dizendo que o gás realiza trabalho sobre o meio externo. Essa frase é batata. O gás realiza trabalho sobre o meio externo, porque o gás está deslocando o meio externo. Sempre quem desloca é quem realiza. Vocês estão entendendo isso ou não? Sim. Agora olha isso aqui. Olha aqui. Aqui fora também tem o meio externo, também tem ar. Se o gás sofre uma compressão, é o meio externo que desloca o gás ou o gás que desloca o meio externo? O meio externo desloca o gás. Então agora estamos falando que o gás não realiza trabalho, sim, o gás sofre o trabalho. Ou o meio externo realiza. São sinônimos. Então, com certeza que eu posso dizer que o gás sofre trabalho, ou até recebe, são sinônimos, trabalho do meio externo. Tem provas aí que eles usam, ao invés de falar meio externo, eles usam vizinhança. O gás realiza trabalho sobre a vizinhança, tipo o ar que está do lado de fora, né? O trabalho do meio externo. Ou o meio externo que realiza trabalho sobre o gás. Até que está tudo bem? Tá. Agora eu vou te ensinar a calcular trabalho. Vamos lá. Tu concordas que se essa nossa pressão se a nossa transformação for isobárica, pode não variar, mas pode variar também, que é o que nós vamos falar agora, certo? Então, calculando o trabalho,
Bom, gente, existem duas formas, perdão, para cálculo de trabalho. Uma bem simples e outra mais simples ainda. Vamos lá. Primeira forma. Nós temos uma equação. Uma formulinha simples. Uma equação. Porém, você vai ver já o que ela só vale para algum tipo de situação. Ela é assim, ó. O trabalho de um gás, olha para cá, é igual a força, a pressão que o gás exerce, vezes uma variação de quê? Volume, claro. Né? Sempre relembrando que variação de volume é o volume final menos o volume inicial. Né? E aqui nós temos algumas coisas que nós já tínhamos comentado antes, numa vez a gente esteve lá naquela salinha pequenininha, lá na sala 7. Gente, o trabalho é uma forma de energia, portanto ele se mede em joule. Lembra ou não lembra? Lembra ou não lembra? Sim. E pressão, eu falei que no sistema internacional tinha que ser medida em Newton por metro quadrado, que a gente também chamou isso aqui de Pascal. Lembra ou não? Newton metro quadrado ou Pascal, que são sinônimos. E variação de volume em metros cúbicos, né? Então não pode ser em litro, não pode ser em ml, tem que ser em metro cúbico. Tudo bem? Tudo bem? Sim. Sempre recordando, óbvio, que um atm de pressão equivale a 1 vezes 10 na quinta newton por metro quadrado. Então, se você tiver 3 atm, você joga 3 vezes 10 na quinta aqui. E sempre recordando que 1 litro equivale a 1 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. Então, eu tenho 2,5 litros de gás. 2,5 vezes 10 na menos 3 para entrar aqui. Sim? Sim. Detalhe. Mais uma vez, se isso for positivo, é expansão. Se isso for negativo, vai ser compressão. Lembra que a pressão não pode ser negativa, né, pessoal? Pressão sempre positiva. Então, quem vai dizer o sinal do trabalho é a variação de quem? Do volume, que foi o que eu falei antes. Tá? Então, assim, ó, isso aqui, perceba, isso aqui é pressão ou é variação de pressão? É pressão. Isso é variação. Então, essa formulinha, ela só vale para quando a pressão for o quê? Qual é o tipo de transformação que é, então? Isobárica. Sim. Então, ela só vale para pressão constante ou isobárica. E a outra que é a genérica, que vale para tudo. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Bom. Vamos devagar. Agora, a outra e última forma de cálculo de trabalho. Se liga. Isso aqui vai aparecer bastante hoje. Segunda forma. A segunda forma, tu já... E a gente sabe que o gráfico tem uma puta propriedade, que é o cálculo da área, sim ou não. Tá? Então a gente vai fazer... Aí você só tem que estar esperto em algumas coisas. Isso aqui é interessante. Pressão vezes volume. Sei lá, te dou uma transformação assim. Ó. A e B, a transformação é essa. Depois, eu te dou uma transformação assim. Sei lá.
De novo, pressão, volume. Coisa, olha para cá. Primeira coisa a ser conferida é o gráfico. Ah, o gráfico é pressão, volume? É, então vamos lá. Aqui nós temos a área, ó. A área que você tem que calcular é essa aqui, ó. Isso aqui é a área de um trapézio. Vocês estão vendo isso? Sim ou não? Sim. Então essa figura geométrica vai ser o trabalho. Agora, o que vai dizer se o trabalho é negativo ou se ele é positivo? O que acontece com o volume? O que está acontecendo com o volume aqui? Aumentando. Olha a seta. Então esse trabalho vai ser um trabalho positivo. Agora, aqui de novo, na área. Só que qual é o sentido aqui? Então aqui eu estou vendo que o volume, esse trabalho vai ser o que, moçada? Negativo. É isso que está esperto. É o sentido da transformação que vai dizer que se realiza ou sofre trabalho. Então aqui está realizando um trabalho, aqui está sofrendo. Beleza isso ou não? Podem rolar N né, tipos de figuras. Tudo bem? Tá? Beleza mesmo? Isso. Aí pode acontecer do gás ter uma transformação chamada transformação cíclica. O que é uma transformação cíclica? É uma sucessão de transformações, são várias, que terminam no mesmo lugar. Então nós temos isso aqui, ó. Tipo isso aqui, ó. Veja se dá para entender. Acompanha o raciocínio. Ah, eu te dou um gráfico pressão, volume de novo, e eu te dou um gráfico que é assim. Ponto 1, 2, 3. E te dou que esse gráfico é assim. Aqui eu posso perguntar N coisas. Vamos lá. Primeiro, o trabalho de 1 para 2 é uma expansão ou compressão? É uma expansão, ó. 1 para 2. Olha o que acontece com o volume. Aumenta. A compressão, a pressão diminuiu, né, pessoal? Então, tudo bem ou não? É uma expansão. Vocês entendem? Sim ou não? Sim. Como é que eu vou calcular esse trabalho? Tudo isso aqui, ó. Toda essa área é só do 1 para o 2, é como se não tivesse os outros. Toda essa área. Expansão. O trabalho de 2 para 3 é uma compressão. O volume diminui. E o trabalho de 2 para 3 seria só isso aqui. Só essa área. Vocês conseguem me entender? É sempre do gráfico até o chão. Tudo bem isso? Sim. Então o trabalho 2, 3 seria negativo. Agora, o trabalho é constante, mas o que importa para ter trabalho é a variação de volume. Lembra? Tá? Agora, o trabalho 3, 1 seria o quê? Não seria. Não mexe no volume. Então, o trabalho aqui é quanto? 0. Portanto, na isovolumétrica não tem trabalho. Assim como na isotérmica não tem variação de energia interna. Vocês entendem o que eu estou falando? Tá? Então eu posso marcar aqui mais um OPS e dizer que na isovolumétrica, que é a mesma coisa que isométrica ou isocórica, o trabalho do gás é nulo. Tá? Agora veja, para fechar. E se eu perguntasse o trabalho do ciclo? 1, 2, 3, 1. Como que eu calcularia o trabalho do ciclo?
Dos 3 é anulado. Então seria pegar esse trabalho e diminuir desse. Ou simplesmente fazer a área só do ciclo, que é um triângulo. Que na verdade seria essa área zona menos essa áreazinha. Né? Então aqui é o trabalho do ciclo. Então aqui, o que eu vou falar? Eu vou dizer que é a área interna. Vocês entendem isso, né? Vocês entendem isso? Sim. Sim? Sim. Outra coisa interessante com relação a ciclo também. Se o cara sai daqui, aqui ele tinha uma temperatura. Portanto, tinha uma energia interna. Se ele percorre um ciclo e volta para o mesmo lugar, quanto foi a variação de energia interna do ciclo? 0. Voltou ao normal. Beleza? Tá? Então posso dizer que nas transformações cíclicas, a variação de energia interna é nula. Nas transformações, isso aqui é tudo frase de prova. Nas transformações cíclicas, aquelas que saem e voltam para o mesmo lugar, o trabalho é a área interna do nosso ciclo. Mas a variação de energia interna é nula. A variação da energia interna é nula. Certo? Fechou? Fechou. Aí tem outro detalhe assim que eu acho que vale a pena colocar. Posso tirar aqui? Tá. Não, vou só tirar aqui. Eu só vou dar um toque aqui, que isso aqui é bem peculiar. Gente, olha isso aqui, ó. Gráfico PV. Gente, para ser área tem que ser pressão volume, tá? Não tem outra. E PV. Então, vou tirar só aqui. Olha para isso aqui, ó. Isso aqui é uma transformação cíclica. Sim ou não? Isso aqui também. Então o trabalho é a área interna, nesse caso do retângulo, sim? Sim. Só que olha isso aqui está acontecendo nesse sentido. Isso aqui está acontecendo no sentido contrário. Tem alguma diferença? Tá, não tem diferença então para a variação de energia interna. Delta U é 0 em ambos. Mas o trabalho tem diferença? Tem. Quer ver uma coisa? Aqui não tem trabalho, né? Aqui também não. Dá para ver que a expansão foi maior do que a compressão. Então o trabalho resultante aqui é positivo. Aqui dá para ver que a compressão foi maior do que a expansão. Estão vendo isso ou não? Aqui a expansão seria tudo isso, né? E a compressão. Então quer dizer que aqui o gás mais sofreu o trabalho do que realizou. Aqui o gás mais realizou do que sofreu. Então, portanto, aqui eu vou dizer que o trabalho é positivo, aqui eu vou dizer que o trabalho é negativo. Mas aí eu criei uma técnica para isso. Quando o gráfico for no sentido horário, o trabalho é positivo. Quer dizer que ele realizou mais trabalho do que sofreu. Quando o ciclo for anti-horário, o trabalho é negativo. Quer dizer que ele sofreu mais trabalho do que realizou. E essas frases, sofreu, realizou, isso vai rolar. Então, com certeza, nós podemos marcar aqui que se o sentido for horário, o trabalho é positivo. Ele realizou mais do que sofreu. Fechou? Se o ciclo for anti-horário, o trabalho é negativo. Quer dizer que ele mais sofreu do que realizou. Fechou? Não sobre trabalho, de forma genérica. Sobre trabalho. Beleza? Beleza mesmo? Eu vou dar um exemplo numérico aqui agora, dessa segunda forma, só para a gente se ligar em algumas coisinhas. Então você já sabe como calcular trabalho. Agora eu vou te ensinar como calcular o calor
E a variação de energia interna, que não tem fórmula, é só um negócio bem simples. Mas a gente vai fazer esse pequeno exemplo aqui. Ó. Vamos lá, olha só. Antes de fazer a conta, eu vou perguntar. Em qual transformação deste ciclo a pressão permanece constante? Pelas letrinhas. A pressão constante. Pressão constante. AB. O valor da pressão é igual. E o volume constante? CA, né? Então, aonde que não tem trabalho aqui? CA, que não tem mudança de volume. E se eu pedir para a gente calcular a área, o trabalho do ciclo, qual figura geométrica seria? Área de quem? Do triângulo. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Então aí você faria. Qual é a base? 2. Estão vendo? Qual é a altura? 8. Estão vendo? Isso aqui daria 8. Tá. Só que ainda o trabalho não é 8. Por isso que eu coloquei esse exemplo. Eu quero que vocês se liguem nisso aqui. Ó. Não pode esquecer do que está lá dentro, gente. Ó. Não pode esquecer do que está aqui. Ó. Então, depois de ter feito a área simbolizada, o número, você ainda vai ter que multiplicar pelo que está dentro dos parênteses. Então, ainda tema internacional e ainda vai multiplicar por 10. Se não tiver nada aqui, já está pronto. Se não tiver, já tá. Fechou? Então, nesse caso, joules. E podemos dizer que a variação de energia interna é 0. Porque no ciclo, a temperatura volta para o estágio do início. Tudo bem? Fechou? Fechou? Fechou. Então, só para matar em tipo meio termo. Hã? Não, deixa. Só para matar a gente tipo meio termo, agora a gente chega na lei dessa termodinâmica. Ela é assim, pessoal. Essa é a lei, essa é a fórmula geral. A gente fala assim, ó, veja se dá para entender. Todo calor fornecido ou retirado de um gás é igual ao trabalho que ele exerce ou sofre, mais uma variação de energia interna. Essa é a lei. Agora, em cima da lei, algumas perguntas começam a surgir. Mas eu vou botar algumas restrições aqui para você se ligar. Primeiro, em qual transformação... Não precisa copiar agora não. Se liga só aqui. Em qual transformação o calor trocado é 0? Nós temos 4. Aonde não tem troca de calor? Na adiabática. Porque a isotérmica, ela não muda de temperatura, mas troca calor. Lembra? Então aqui, se o calor for 0, quer dizer que é uma transformação de que tipo? Adiabática. O da bomba do gás, do nosso aerosol. Lembra? Processo mecânico. Lembra ou não? Sim. Em qual transformação não tem trabalho? Qual é? Na isovolumétrica. Ou isovolumétrica, né? Isobárica é a pressão constante. Sim. Então, é um pouco confuso no começo, mas daqui a pouco solta. Isovolumétrica. E a energia interna, quando que o ΔU era 0? Pensa
Isotérmica. Isotérmica. Energia interna, temperatura, isotérmica. Então não tem ΔU na isotérmica. Tá? Gente, isso aqui é o principal. Isso aqui não pode esquecer. Eu vou até colocar aqui, ó, de novo, que o trabalho, para você não esquecer, o trabalho está relacionado com quem? Pressão, temperatura ou volume? Só volume. E o ΔU está relacionado com quem? Só com temperatura. Então é só ficar esperto. Beleza? Fechou? Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar esse meio tempo agora. Depois a gente volta, pratica contigo a regra dos sinais, algumas frases, fizemos alguns testes e a gente vai embora. Beleza pura? Na boa? Algumas ideias interessantes que valem a pena ser colocadas. Tá? A gente tem que jogar o que a gente chama de regra de sinais. Isso aqui vai facilitar muito o nosso processo. Tá? Eu liguei aqui a parada. Tá. Regra de sinais. Essa parte aqui é bem simples, quer ver? Ó? O calor, ele tem dois sinais. Ou ele pode ser positivo, ou ele pode ser negativo, ok? Se o calor for positivo, indica que o camarada recebeu calor. O gás recebe calor do meio externo. Se o calor é negativo, significa que o gás perde ou fornece calor para o meio externo. Beleza? De boa, né? Agora, se o trabalho for positivo, eu já falei que o gás expande ou comprime? Expande. Então aqui rolou uma expansão do gás. Então, se é uma expansão do gás, o gás realizou trabalho ou sofreu? Realizou. Aqui o gás realizou o trabalho. Quando é compressão, o meio externo realiza trabalho sobre o gás, então o gás sofreu o trabalho. Sofreu ou recebeu. E por fim, só para recordar, a variação de energia interna depende só da temperatura, certo? Então, na isotérmica ele é zero. Então, significa que se o ΔU for positivo, quer dizer que a temperatura diminuiu ou ela aumentou? Aumentou. Então, com certeza, a temperatura ela aumentou. Então, a energia interna aumentou. Fechou? Se for negativo, eu estou colocando que a temperatura diminuiu. Fechou? A energia interna diminuiu. Tá? Agora, quer ver uma coisa? Vamos bolar uma frase assim. Ó. Veja se dá para entender essa frase. Podemos afirmar que numa transformação adiabática, todo trabalho gasoso é convertido em variação de energia interna. Verdadeiro ou falso? Adiabático não tem o quê? Veja bem. Não, veja bem, está no quadro. Se a adiabática não tem troca de calor com o meio. Então isso aqui é zero. Se eu for isolar, eu vou descobrir que o ΔU é igual ao trabalho. Então eu vou descobrir que todo o trabalho vai ser convertido em variação de energia interna. Todo o trabalho vai ser convertido. Vocês entendem assim? Quando gente, isso aqui é uma coisa. Isso aqui é isso mais isso. Se a adiabática não tem calor, o trabalho é variação de energia interna. Agora essa frase. Em uma transformação isotérmica, eu posso falar que todo o calor fornecido ou recebido do gás será convertido em trabalho. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, porque na isotérmica não tem ΔU, todo o calor vai ser convertido em trabalho. É esse joguinho que ele pode colocar. Podemos afirmar que numa transformação isovolumétrica,
Todo calor que o gás recebe ou perde é convertido em variação de energia interna. Sim, a isovolumétrica não tem trabalho, isso aqui vai ser esse joguinho. Beleza pura? Tá? Certeza. Tem uns aí pra gente fazer. Vamos ligar ali. A gente faz alguns e estamos resolvidos por hoje. E aí a gente finaliza. Não vamos precisar preencher todo o horário. Aí tu vai lá consertar a tua moto. Já fechou? Ah, já tá sendo arrumada. Ah, que bom. Puta, a pior coisa é o cara ter um veículo e ficar na mão, né? Puta, a mão, a pé, né? Vamos lá. O cara falou assim, ó. Olha só. O gráfico abaixo apresenta a variação de energia interna de um mol de um determinado gás a volume constante em função de temperatura. A variação da energia interna, a quantidade de calor absorvida e o trabalho realizado pelo gás são... Bom, então nós vamos fazer aqui, ó. Vamos descer. Bom. Isso, então, vamos tentar achar. Ó, veja, ele falou, ó, volume constante. Então vamos lá. Ô povo, tu tá ainda copiando aquilo ali? Eu vou esperar um pouquinho. Não, vou esperar. Então vou. O camarada falou assim. Eu quero a variação da energia interna, o calor e o trabalho. Bom, a variação da energia interna vai ser do gráfico. Sim? O cara começa com energia interna de quanto? 1 e vai até quanto? 3. Porra, então a variação de energia interna é igual a 2, sim ou não? Quilocalorias. 2.000 calorias. Ele falou no texto que o volume ficava constante. Então não tem o quê? Trabalho. O trabalho é 0. Como eu acho o calor? Não? Tem a lei para isso. O que diz a nossa lei? Que o calor é o quê? O trabalho mais ΔU. Não é essa a nossa lei? Isso aqui é 0. Vai ser o próprio ΔU. O calor é 2.000. Fechou? A gente vai usar isso aqui muitas vezes. Então, 2 e vai faltar sempre 1. Tá? Vamos fazer mais uma. Essa aí foi tranquila. Já deixou só 2 opções, é. Agora olha essa aqui, ó. Não é essa. Olha só essa aqui, ó. Questão 3. Em um recipiente de volume V, contém um gás perfeito e fornece-se ao gás uma certa quantidade de calor. Se o gás recebeu o calor, nós temos um sinal para isso. É positivo, sim ou não? É positivo. Então nós já temos que o calor é positivo. O gás recebeu. Não sei quanto, mas eu sei que é positivo. Sem variar o volume. Opa! Então, e aí, da nossa lei, o que rola? Não tem o quê? A lei é essa. Quem zera? O trabalho. Tem volume. Então o cara pergunta, nessas condições, a quantidade de calor recebida pelo gás servirá apenas para aumentar a energia interna? Sim. B, o gás realizará trabalho? Não. C, realizar trabalho? Não. Fechou? Tranquila essa, né? Tá? E a prova de vocês vai vir nessa linha. Só que o problema é chegar na hora e lembrar. Isovolumétrica não tem trabalho. Isotérmica não tem ΔU. A diabática não tem calor. E aí um vai ser igual ao outro. Tudo bem? Avançamos. Ó, vamos fazer essa aqui que eu acho interessante. Considere as afirmativas relacionadas às nossas transformações. Senhores, isso aqui não é uma isotérmica? Isso aqui também, né? Tá. Isso aqui é o que é? Não, calor. Aumentando o volume. E a pressão?
Mantém. Então isso aqui é uma isobárica. O que está rolando aqui? O volume está diminuindo? Não, o volume é igual. É a pressão que está diminuindo. E a temperatura também. Concordam comigo? Tá? Então aqui o que nós temos? Nessa aqui. Calor é trabalho mais ΔU. Tem variação de volume? Tem. Tem variação de temperatura? Tem. O nosso volume aumentou, né? Então o trabalho é positivo. Temperatura também aumentou. Sair dessa para essa. Aumentou. Então o calor é positivo. O gás recebe calor. Vocês estão vendo isso? Agora essa aqui. Tem trabalho? Não. Estão vendo isso ou não? A temperatura diminuiu ou ela aumentou? Diminuiu. Então ΔU é qual o sinal? Negativo. Então se tem que ser igual, o calor também é o quê? Negativo. Então o gás aqui perdeu o calor. Fechou ou não? Essa análise de sinal que vocês têm que ficar espertos. Tudo bem mesmo? Tudo bem mesmo? E o cara vem para os itens. Na transformação AC, o sistema realiza trabalho e recebe calor. Vamos ver? Na transformação AC é isotérmica, sim ou não? Está vendo aqui não? AC é isotérmica. Ele falou que o gás recebe trabalho, ou realiza trabalho. Ele falou realiza ou ele falou sofre? Realiza. Ele não realizou trabalho aqui, o volume não subiu. Então realiza trabalho e recebe calor. Certo? Perfeito. Depois. Pô, isso aqui no meio da página ficou ruim. Depois, 2. A transformação AC e BC tem a mesma variação da energia interna. AC e BC. Gente, AC é isotérmica. Então não tem variação de energia interna. O ΔU é 0. E a BC tem variação de energia interna, que tem mudança de temperatura. Vocês estão entendendo isso que eu estou querendo dizer? Certo? Então veja que as primeiras já ficaram mais difíceis. Aqui a já está ficando mais solto. Então a 2 está fora. Na transformação BC, o trabalho é nulo e o sistema cede calor. Nós tínhamos visto isso antes? BC. O trabalho é nulo, isovolumétrica. E eu estou diminuindo a temperatura, então estou perdendo calor. Sim ou não, moçada? Sim, fechou. Vamos avançar. Bora. Essa 5. Um gás é submetido às seguintes transformações mostradas. Assinale a alternativa correta. Veja. A expansão isobárica AB, o gás cede calor. Bom, AB. Gente, para saber se perdeu ou recebeu, é só olhar o sinal. Só no AB aqui, vamos lá. Calor é trabalho mais ΔU. Nós temos alguma restrição ou não? No AB. Tem trabalho no AB? Tem. O volume aumentou. E a temperatura também mudou. Porque não é uma isotérmica. Então tem os dois. O trabalho é negativo ou o trabalho é positivo? Veja, para saber se o trabalho é negativo é só saber se expandiu ou se comprimiu. Do A para B, o que aconteceu com o nosso volume? Aumentou, então o trabalho é positivo. A do ciclo. Não, está falando só do AB. Fechou? Agora, como a temperatura também aumentou, isso é positivo. Então o calor também tem que ser o quê? E positivo é recebe calor ou cede calor? E ele falou, cede. Está falando que perdeu. Está falso. Está tudo bem isso? Certeza? Então quem vai dizer se cede, perde, aumenta, diminui é o sinal. É o sinal. B. Na expansão isotérmica, ó, isotérmica. Isso. O que nós temos numa isotérmica? Uma restrição isotérmica. Não varia a temperatura, então qual dos três aí que some? O ΔU. Na expansão isotérmica AC,
Não existe troca de calor? Existe. O que não existe é a variação de energia interna. Se ligaram? Certeza? Letra B. Na expansão adiabática, AD, na adiabática, quem é que some? Não, o trabalho some na isovolumétrica. O quesão. Na expansão adiabática, o gás não realiza trabalho. Realiza ou não realiza? Realiza. D. No resfriamento isométrico AE, o gás recebe calor. Vamos lá? Isométrico é a mesma coisa que isovolumétrico, tá? Quem é que some? W. Se ele falou que é um resfriamento, o que aconteceu com o ΔU? Sinal de menos. O calor também tem que ter qual sinal, então? Então ele perdeu, ele recebeu calor. Perdeu ou recebeu? Perdeu. E ele falou o quê? Recebeu. São esses detalhes que vocês têm que ficar espertos. E letra E. No resfriamento AE, o trabalho realizado é nulo. Cadê o AE? Não é nulo? Já para E? Sim. Se ligaram nessas coisinhas? Tá? Vamos avançando. Tá. Olha lá. Esse aqui é aquele lá, né? Um gás perfeito descreve um ciclo. AB, ciclo é sentido horário ou anti-horário aí? Horário ou anti-horário? Então o trabalho é positivo, né? Então, aonde a pressão já está em Pascal, ó, já está pronto, não tem nenhum número aqui, estão vendo? Já está pronto. Aqui já está em metro cúbico, não tem, já está pronto. Então ele pediu calcule a área do ciclo. Então eu vou fazer só a área interna. Então fazendo só a área interna. Base vezes altura, qual é a base aqui? 2. A altura também é 2. Trabalho, 4 joules. Agora cuidado com o que tu vai me responder. Quanto é o ΔU? 0. Porque no ciclo eu saio de uma temperatura e volto para a mesma. Essa aí tranquila, né? Tranquila essa? Tranquila? Tudo bem? Eu também não vou ficar fazendo muito, senão vocês não vão ter o que fazer, né? Olha lá. Essa aqui é de boa, se não conseguir se ligar. Tem uma aqui que é uma pegadinha forte. Olha essa aqui. Observe as informações e assinale o que for correto. Um gás ideal é submetido a uma transformação em que seu volume permanece constante. O que já vem na nossa cabeça? Não tem trabalho. W é 0. Fechou? Não realiza trabalho durante tal. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 2. A compressão rápida de um gás, como a que se observa no enchimento de um pneu. O que é o enchimento do pneu? A bomba. A bomba, não, a bomba. É um processo mecânico. Adiabática. A bomba de encher pneu da bicicleta com uma bomba manual, ele deixou bem claro, provoca uma elevação de temperatura do gás. Sim, a bomba fica quente. Certo. Próxima. Se duas amostras de mesma massa, mas materiais diferentes, recebem iguais quantidades de calor, sem que haja mudança de fase. O que é mudança de fase? Sem mudar o estado físico. Acusará a maior variação de temperatura aquela que tiver o menor calor específico. Lembra que o calor específico era aquela taxa de mudança. Quanto menor o calor específico, mais rápido muda de temperatura, que é o caso da areia e da praia. Lembra que eu comentei? Lembra ou não? Tá? Então essas três aí estão certinhas. Mais uma de gás, vamos. Sobre as transformações sofridas, uma amostra ideal de gás é correto afirmar: em qualquer aumento de volume, há aumento de energia interna. Me digam um jeito que não tem mudança de energia interna. Na isotérmica.
Então o cara pode mudar o volume sem mudar de temperatura, isso está falso. Todo mundo me entendeu? Então você sempre tem que procurar cancelar, achar uma situação que não. Ocorrendo o aumento de pressão, forçosamente o volume diminui. Se eu estou forçando, é adiabática. Puta, se eu estou aumentando a pressão, eu estou diminuindo o volume. É isso, né? B. Em uma transformação adiabática, não é possível ter mudança de volume. Claro que é, né? Claro que é. Sempre que ocorre troca de calor com a vizinhança, essa transformação é isotérmica. Não, pode ser isobárica, pode ser isovolumétrica. A única que não troca calor com a vizinhança é a adiabática. E a pressão constante, o aumento de temperatura implica uma diminuição de volume. Não, né? Lembra que era uma dividida pela outra. Aumentou a temperatura, aumentou o volume. Lembra? Certo? Tá? E aí tem outras, assim, para vocês irem fazendo. Tem esses gabaritos aqui, ó. Já está prontinho, certo? Para vocês irem fazendo. Textos. Primeira lei da termodinâmica é texto. Só as de gráfico que às vezes pinta. Aí você calcula a área. Nada demais. Tá? Pessoal, dúvidas? É a prática. A gente tem que lembrar daquela coisa. Pô, calor é trabalho, mas mais delta U. E dessas 3 carinhas tem 3 restrições. O calor zera na adiabática, o trabalho zera na isovolumétrica e o delta U zera na isotérmica. O resto eu só jogo sinais para saber se perdeu, recebeu, aumentou, diminuiu. Fechou, turma? Beleza mesmo? Tá? Então, aí a gente finaliza o nosso conteúdo para essa prova. Estamos bem tranquilos com relação a isso. A chance de cair sobre isso aqui é grande, né? Então é só pegar e praticar, beleza? Os de energia interna. Os gabaritos estão aqui, ó, do ladinho, certo? Beleza pura? E é isso. Fechado? Aqui ele joga umas frases, ó, tipo... o trabalho é 0. Não é 0. Essas coisas, para você comparar. Fechou? Beleza? Então tá tranquilo, tá massa. Fechamos.